Então, pessoal, ontem nós vimos a embriologia, né, do sistema respiratório, como é que cada estrutura que compõe o sistema respiratório vai se formar a partir do processo de desenvolvimento embrionário. E hoje a gente já vai partir mais para o macro, né, em que a gente vai ver a anatomia do sistema respiratório como um todo. Então, começando aqui, a gente vai primeiro falar sobre as funções desse sistema, tá? Todas as células, vocês sabem que necessitam captar o oxigênio, né? Porque é a partir do oxigênio que a gente vai conseguir realizar o processo de oxidação que nos gera ATP, vocês viram isso em bioquímica. E nós vamos eliminar também o gás carbônico, que é o subproduto desse metabolismo. Então esse processo é a respiração e o sistema responsável por captar o oxigênio e eliminar esse gás carbônico é o sistema respiratório. Além disso, quais são as outras funções do sistema respiratório, né? Controlar o pH sanguíneo, justamente porque ele controla essa concentração do bicarbonato, né, proveniente do CO2. Filtrar e aquecer o ar inspirado, que tem função de proteção e de facilitar a difusão dos gases lá nos alvéolos. Responsável também pela percepção de cheiros e aromas. A gente vai ver que na cavidade nasal a gente tem o nervo olfativo, né, que consegue realizar essa função, e também vai permitir a emissão de sons pelas cordas vocais que ficam lá na laringe. No entanto, a principal função a gente sabe que é a respiração, que envolve, né, a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. E a gente pode dividir esse processo respiratório em 3 etapas, né? A primeira é a ventilação pulmonar, que é o processo mecânico em si, né, de entrada e saída do ar. Então o ar entra através da inspiração e o ar sai através da expiração. A segunda etapa é a respiração pulmonar externa, né? Ou seja, a troca de gases entre os pulmões e a corrente sanguínea, especificamente entre os alvéolos e os capilares, tá? E assim o sangue vai receber o oxigênio que acabou de entrar pela inspiração e os alvéolos vão receber o gás carbônico que foi gerado no metabolismo de todo o sistema. E a terceira etapa é a respiração tecidual, né? Que não envolve aí o sistema respiratório, mas provém daquilo que ele realiza. E essa respiração tecidual já vai ser interna e vai ser a troca de gases entre o sangue e as células que compõem os tecidos. Então o sangue vai fornecer o oxigênio às células, o oxigênio que ele captou lá nos pulmões, e vai recolher o gás carbônico proveniente do metabolismo celular, tá? Então basicamente o sistema respiratório é isso aqui. Nós vamos ter o nariz, né, que tem a parte interna e a externa da cavidade nasal. Daqui a gente parte para a faringe, que tem 3 porções que a gente vai ver. Depois vem a laringe, vem a traqueia, que vai se subdividir aqui, se ramificar nos brônquios, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, que vão dar origem aos ductos alveolares, aos alvéolos, aos sacos alveolares. Então, basicamente, esse é o sistema respiratório. Na maioria das imagens, né, que representam o sistema respiratório, a gente pode observar ainda a representação do diafragma. Porque eu acredito que vocês vão ver em fisiologia, né, que o diafragma ele é o principal responsável pelo processo respiratório normal, né? Condições tranquilas, a respiração ela é comandada pelo diafragma. Então ele sempre está representado também nesse sistema, apesar de ser um componente do sistema muscular esquelético. Então, para que a respiração aconteça, a gente precisa aí primeiro da ventilação pulmonar, então o ar tem que entrar e sair dos pulmões. Segundo, a gente precisa que a hematose aconteça, né, que é a troca de gases entre os capilares e os alvéolos. E a terceira etapa já é sistêmica, né, que é quando a gente tem a troca de gases entre os capilares e os tecidos, que foi o que a gente viu lá na partezinha do sistema cardiovascular, né, pelas diferenças de pressão, as forças de Starling, que acontece essa separação. Então o sistema respiratório ele pode ser subdividido de 2 maneiras, tá? Então a gente pode subdividir o sistema respiratório em zona condutora e zona respiratória. O que é isso, né? A zona de condução vai ser formada aí pelo nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos terminais. Então a zona respiratória vai ser formada pelos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. Então, como o próprio nome já diz, o que é que isso significa?
Zona de condução, ela tem um papel de conduzir o ar apenas. E já a zona respiratória é que inicia o processo de respiração em si, de troca de gases, tá? Então é como vocês veem aqui nessa imagem, né? A gente tem a zona condutora, vem desde lá da cavidade nasal, aí passa para a traqueia, os brônquios, aí vem aqui os bronquíolos, bronquíolo terminal, encerra a porção condutora e a partir da ramificação em bronquíolo respiratório a gente tem início a porção respiratória, tá? E qual é a segunda subdivisão desse sistema? Em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores, elas vão do nariz até a parte superior da traqueia, né? Aquela que fica em contato direto com a cartilagem cricóidea. E as vias aéreas inferiores, elas compreendem do restante da traqueia até os alvéolos pulmonares, né? Que são o que vai compor em massa os pulmões. Então aqui vocês veem a representação. Vias aéreas superiores, normalmente eles fazem essa marcação aqui até a laringe, né? E a partir da traqueia já marca como vias aéreas inferiores, mas a porção mais superior da traqueia, ela também faz parte, ela também está fora da caixa torácica. Por que existe essa classificação? Porque se classifica aquilo que está fora da caixa torácica e aquilo que está dentro da caixa torácica. O que está fora é via aérea superior, o que está dentro é via aérea inferior, ok? Então vamos iniciar agora a anatomia de cada estrutura que compõe o sistema respiratório. Então, primeiro, qual é a primeira estrutura? O nariz, né? O nariz vai ser a estrutura por onde o ar vai entrar e ele pode ser subdividido em algumas porções. Então nós temos a porção da raiz, que é a parte superior fixa. Temos a extensão do nariz, que é o que a gente chama de dorso. Temos a ponta, que é o ápice, e inferiormente eu tenho a base. Então aqui, essa estrutura superior, né? Porque a gente tende a achar que raiz vai ser embaixo. Não, a raiz é a parte que é fixa. Então vai ser aqui a raiz. A extensão é o que a gente chama de dorso do nariz. Aqui a gente tem o ápice na ponta e inferiormente a gente tem a base, certo? Na porção, nós podemos dividir o nariz em duas porções. Porção externa, que é a visível, e porção interna, que a gente não vê. Então, na porção externa do nariz, nós temos duas cavidades, que é o que a gente chama de narinas direita e esquerda. Por que ela é classificada em direita e esquerda? Porque elas possuem uma divisão. E essa divisão ela é feita pelo quê? Pela presença do septo nasal, que é uma cartilagem, certo? Que ela fica bem centralmente ao nariz. Além da cartilagem, né, do septo nasal, a gente também consegue identificar mais duas cartilagens importantes, tem mais, né? Mas essas duas outras são as principais, que são pares, que são as cartilagens laterais, tá? E tem as alares cruras. Então aqui, ó, a gente tem a cartilagem lateral, certo? Que é essa que fica dos dois lados, então são pares, tem um aqui. E nós temos as alares cruras, que são aqui embaixo, são maiores, mas tem umas menorzinhas aqui atrás também, ó. Então tem outras cartilagens, mas as duas principais, os dois pares principais são essas duas, as laterais e as alares cruras. No centro delas, que não dá quase pra gente visualizar aqui, ó, vocês veem cartilagem septal nasal, a cartilagem do septo nasal, que é essa linha bem no meio delas, por isso que as divide em pares, ó. Então tá bem no centro a cartilagem septal nasal, justamente ajudando a separar, junto com o septo nasal que se desenvolve, né, em volta dela, as narinas direita e esquerda, tá? Quando o ar entra, encontra-se com os pelos nasais, ou chamados também de vibriças, tá? E esses pelos nasais, eles têm qual função? Realizar o primeiro processo de filtragem do ar. Que a gente sabe que o ar, ele tem, além, né, das composições gasosas, do nitrogênio, do oxigênio e etc., ele também vai ter os micro-organismos. Então, a gente tem que ter essas estruturas que facilitam esse processo de filtragem para que a gente não fique o tempo todo jogando para dentro do nosso organismo. Olha aí, já não tá gravando. Se eu tivesse visto antes, eu tinha começado de novo, mas eu não vi. Não sei por que não funciona quando boto os slides. Porque em informática médica, eu gravo todinha e ele não para. Mas quando eu aciono os slides, ele dá esse problema. Ele diz que o microfone não funciona. Ele aparece lá que o microfone não funciona. Aí quando eu vou ver a prévia, né, do pouquinho que gravou, tá sem áudio. Eu não sei por que não.
Enfim, ainda bem que eu comecei aqui no celular também, né? Só que aí eu não consigo apontar. Então eles realizam essa primeira filtragem, que é um processo mesmo de proteção, certo? Logo acima, né, dessa cavidade aqui, dessa abertura das narinas, a gente tem a região chamada de vestíbulo, né? Vestíbulo nasal, cavidade não, tá? Vestíbulo nasal, que é esse espaçozinho aqui, ó. É como se fosse, lembra que a gente viu os ósteos, né, lá no coração? Pronto, o vestíbulo também é esse espaço inicial do nariz externo. Então, logo acima das narinas, a gente tem o vestíbulo nasal, que é a cavidade de entrada do ar do nariz externo. E logo acima do vestíbulo nasal, a gente consegue visualizar uma estrutura chamada de limbo nasal. E o limbo nasal é como se fosse a estrutura que separa o nariz externo do nariz interno, ou seja, do vestíbulo nasal da cavidade nasal, certo? Então aqui é o vestíbulo, é como se ele tivesse aqui um limbo. Vocês lembram lá, quando a gente viu do coração, que tinha aquela estrutura terminalis que separava o músculo pectíneo do liso adentro? Pronto, é como se fosse mais ou menos a mesma coisa, tá? Para vocês compreenderem. Então ele separa o nariz externo do interno. Então, a gente pode deduzir que o nariz tem uma parte externa visível e uma parte interna que é por dentro do crânio, né? Quando a gente visualiza só o crânio, a gente vê que tem só aqueles buraquinhos e a partir dali a gente tem o nariz interno, tá? Então, vocês conseguiram visualizar essas estruturas? Conseguiram, né? Aqui, raiz, dorso, ápice, base, o vestíbulo, aí vem o limbo separando e aí a gente vai ter agora aí a parte interna, que é a cavidade nasal, tá? E aqui são essas estruturas das cartilagens. Então vamos lá. Então o nariz interno, né, quando a gente passa da parte externa, ele vai ser chamado de átrio nasal ou também cavidade nasal, tá? Ele vai possuir células ciliadas que têm a função de secretar muco. Portanto, elas fazem o quê? O processo agora de segunda filtragem. Então, a gente tem uma filtragem inicial no nariz externo e ainda tem outra filtragem acontecendo no nariz interno. Além disso, ele também tem o papel, né, de filtrar, limpar o ar que está inspirando. Ele também vai umidificar esse ar. Para quê? Para facilitar a passagem do ar pelas vias aéreas, não causar nenhuma agressão nessas vias aéreas. Então, no átrio nasal, nós podemos observar algumas elevações chamadas de conchas nasais ou cornetos nasais, que são estruturas grandes e vascularizadas que vão ter a função de quê? Aquecer o ar que está sendo inspirado, filtrar esse ar também e umidificar. Então, nesses cornetos nasais vai acontecer esse aquecimento, por quê? Porque na hora que o ar ele aumenta um pouquinho sua temperatura, quando chega lá no contato entre o capilar e os alvéolos, facilita o processo das trocas gasosas, essa temperatura mais elevada. Por quê? Se eu tenho uma temperatura mais elevada, as moléculas elas estão se chocando mais, né? Então facilita, aumenta um pouco essa pressão para a passagem desses gases, porque um dos fatores que favorece a passagem dos gases, né, de dentro do alvéolo para dentro do capilar é a presença da pressão parcial do gás. Então, quando a gente aumenta essa pressão parcial do gás, favorece essa passagem, certo? Então, nós temos 3 cornetos nasais, que é o corneto superior, o medial e o inferior. Entre eles existem depressões chamadas de meatos nasais, tá? Que também são subdivididos em meato superior, o meato medial e o meato inferior. Na região superior, né, da cavidade nasal, a gente observa a lâmina crivosa do etimoide, certo? Do osso etimoide e também o corpo do esfenoide, logo acima. Na região inferior, a gente observa o palato duro e, posteriormente, o palato mole. Vocês vão já visualizar que vai facilitar, tá? Ainda podemos observar na região superior o epitélio olfativo, que é como se fosse o nervo olfativo que está relacionado ao sentido do olfato, tá? Então, a cavidade nasal se comunica ainda com os seios paranasais, que são espaços preenchidos de ar no crânio, que produzem muco e aumentam a ressonância da voz. Então, além das pregas vocais, as diferenças que existem entre os nossos seios nasais também estão relacionadas com as diferenças de tonação da gente, porque ele funciona como uma caixa de ressonância para a voz, tá?
Então, a gente vai ter 4 seios nasais, tá? Nós temos os seios esfenoidal, o frontal, o etimoidal e o maxilar. A região das coanas vai ser a abertura nasal posterior que faz a comunicação da cavidade nasal com a faringe. Então, vamos lá. Oxe, eu nem tinha passado, olha. Ah, não tá funcionando aqui, eu ainda não passo aqui, aí tá certinho. Então, vamos. Ó, aqui vocês observam, né? A gente passou o limbo, né? Entrou no nariz interno, vendo aqui o átrio nasal. Então, nós observamos dentro do átrio nasal 3 cornetos nasais. Temos o corneto nasal superior, o medial e o inferior. Observem que entre cada um deles nós temos algumas depressões, ó. Então, cada depressão dessa vai ser um meato. Então, a gente tem nesse aqui, que vem logo abaixo, né, do corneto nasal superior, nós temos o meato superior do nariz. Esse que vem abaixo do corneto medial vai ser o meato medial. E esse que vem abaixo do corneto inferior vai ser o meato inferior, tá? Bem aqui nós temos a região das coanas, que eu acho que está representada aqui. Pronto, aqui, ó. A região das coanas é a região que faz justamente o contato entre o nariz, a cavidade nasal especificamente, e a faringe, tá? Então, é a região que faz essa separação. Logo acima, né, do corneto superior, da parte superior da cavidade nasal como um todo, a gente observa que a lâmina do etimoide, né, do osso, e bem aqui a gente observa, né, o corpo do esfenoide. E na parte inferior dessa cavidade nasal, a gente observa aqui o palato duro e mais posteriormente a gente observa o palato mole, tá? Essa regiãozinha aqui amarela. Oi. O que é que fecha? Tipo, esse movimento, porque, por exemplo, tem uma diferença entre a tosse e o espirro, né? Que acontece um movimento para que sai pelo... Mas é principalmente controlado pelos músculos. Não, eu queria saber qual é a parte que, tipo, forma o movimento para que o ar, ao invés de sair pela boca, não passa pelo... acho que é isso mesmo. O quê? A úvula, que é essa partezinha superior aqui, que ela é mais flexível, que fica acima do palato mole. Essa úvula é como se fosse uma partezinha muscular, por isso que ela está representada em vermelho. Então, gente, além disso, o que é que a gente também consegue observar aqui na estrutura nasal, né? A gente consegue observar 2 dos seios nasais, tá? Então, a gente tem o seio nasal frontal e nós temos o seio nasal esfenoide. Quando a gente parte para essa figura aqui que representa todos os 4, nós vemos que lateralmente a gente consegue ver o seio frontal e o seio esfenoide, enquanto a gente consegue visualizar frontalmente, né, tanto o seio frontal como um pouquinho do seio etimoide, como principalmente o seio maxilar. Então, nós temos 4. Nós temos o etimoide, temos o frontal, temos o esfenoide e temos o maxilar. Então, essa é a visão desses seios que funcionam como uma caixa de ressonância dentro do nariz, tá? E logo acima, que em nenhuma dessas figuras aqui está representado, né, nós temos o nervo olfativo, que tem os prolongamentos, as terminações nervosas na região da cavidade nasal, que são responsáveis pelo olfato, né, que vão ter a sensação do cheiro lá e vão repassar os sinais ao nosso sistema nervoso. Ok? Tranquilo, nariz? Oi. Vamos para Tem gente que consegue enfiar o na boca e sai do nariz, né? Aí passa no meio, nessa imagem assim, meio esquerdo, assim, com o ótimo aberto assim. Ah, eu acho que entra aqui pela boca e sai por aqui, né? Meu Deus do céu, pra quê, né? Porque não tem comunicação em outra região aqui, não, ó. Não tem comunicação do nariz com outra região. Mas, da... tipo assim, tem esses três, Os ossos? Aí você acha que essas pessoas que fazem essa coisa incrível têm um afastamento, para poder passar o tipo canudo? Assim, são os 3 ossos, né? Vamos tirar o vilão. Aí ele não é aberto assim, não tem uma passagem no meio, assim, quando passa. Tá falando aqui ou não?
Nessa imagem dá pra ver essa figura esquina. Essa aqui? Aí não tem uma passagem no nariz. Aí, pronto. Aqui? Aí Aqui são as narinas. Mas aí dá pra passar no meio das duas. No meio delas, entrando pela boca. Porque essa imagem não é igual de um lado e de outro, né? Assim, essa imagem aqui ela não é igual dos dois lados. Assim. Sim. Aí no meio dela não tem uma passagem, não é fechada. Assim. É pela úvula, não? É a comunicação mais. Pois é, a única passagem que tem é essa, não tem um espaçamento por aqui. Esse cotonete ele é grande, é um canudo, né? Então o canudo realmente dá pra passar, mas eu tava imaginando um cotonete, eu tava tentando visualizar como é que a pessoa conseguia passar um cotonete, fazer essa incrível ação de passar um cotonete de um canto para outro. Mas é por aqui, é a única passagem que tem. Você falou do ser humano usado em relação à ressonância. É só essa função? Não, ele também produz muco, ele também ajuda no aquecimento e na umidificação do ar que vai ser inspirado, né? As pessoas que têm rinite. Tem a inflamação principalmente a sinusite, né? Não tanto a rinite, mas a sinusite é a inflamação dos seios. Porque quando a gente inspira, vem um micro-organismo, ele não vai ficar só aqui na cavidade, não. Como tem comunicação, ele vai para os seios. E aí fica mais difícil de sair daqui, por quê? Porque ela tem como se fosse para baixo, né? Vem a gravidade, vai depositando, fica mais difícil sair. Isso é devido a uma alta vascularização. Exatamente, é uma região altamente vascularizada. Aí, como a gente já viu, o sangue é altamente quente, né? Ele tende a perder o calor com mais facilidade, aí ele aquece o ar. Todos esses cornetos aqui são regiões altamente vascularizadas, certo? E falar do palatina. Eu acho que palatina envolve todos, ó. Porque, ó, a gente tem o palato duro e o palato mole. Então, talvez palatino seja os dois, essa região toda. Não estava se referindo a essa região toda, não, mas eu realmente não tenho 100% de certeza, não. Aqui, os dois ossos, né? Eu também acho que é. Então, vamos lá. Nariz, mais alguma coisa? Eu vou passar. Então, a gente viu ali a região das coanas que faz a comunicação entre o nariz e a faringe. Então, vamos entrar agora na morfologia da faringe. Então, é uma estrutura muscular lisa, localizada atrás das cavidades oral e nasal, à frente das vértebras cervicais. É órgão comum. O que é que isso quer dizer? Que ela serve tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, tá? Portanto, permite a passagem de ar e alimento, que foi que a gente viu ontem em embriologia. Quando está se formando lá a faringe, né? A partir dos... Não se lembram mais? De onde é que vem a faringe? Quarto e sexto arcos faríngeos, né? Então vai ter a formação, né? A partir dos arcos faríngeos que vão formar esse canal. E aí ele vai fazer comunicação tanto com o sistema respiratório como o digestivo. Por quê? Porque ele faz contato tanto com a boca quanto com o nariz, tá? Além de fazer o contato com a laringe também, né? Então, a faringe também atua como câmara amplificadora de sons, né? Que vem o som lá das cordas vocais, aí vai amplificar a partir da faringe e também pode ressonar ali nos seios nasais. Então, tudo isso vai interferir na tonação de cada pessoa. Ela é dividida em 3 regiões. A região da nasofaringe, que faz contato com o nariz, a orofaringe, que faz contato com a boca, e a laringofaringe, que faz a comunicação com a laringe. A nasofaringe faz contato com a cavidade nasal e as tubas auditivas, por isso a gente observa uma abertura chamada de osteofaríngeo da tuba auditiva, tá? Quando tiver na figura vocês vão visualizar. Esse ósteo é delimitado por 2 pregas, a salpingopalatina e a salpingofaríngea, tá? Posteriormente a esta, nós temos um recesso, uma depressão chamada de recesso faríngeo. Nem todas as imagens a gente vai conseguir visualizar tudo isso, tá?
Por trás do recesso faríngeo, nós temos a tonsila faríngea ou adenoide, que é formada por tecido linfóide, vocês viram lá em imunologia, né? Já a orofaringe, ela faz contato com a cavidade oral. Nela a gente observa o istmo das fálceas, né? O corretor aqui botou falsas, mas fálceas, tá? No qual se encontra o arco do palato grosso e o arco do palato faríngeo. E entre eles a gente identifica as tonsilas palatinas, que é o que a gente conhece por amígdalas e também as linguais. Já na região da laringofaringe, identificamos uma abertura chamada de ádito da laringe, que é a região que faz a conexão com a laringe e também faz comunicação com o esôfago, né? Então vamos lá. Então observem aqui, ó. A gente saiu da cavidade nasal, aí bem aqui a gente tem primeiro esse contato que faz da região da nasofaringe, né, que fica em contato com o nariz, que ela faz o contato tanto com a cavidade nasal como com as tubas auditivas. Então vai formar aqui, ó, esse tubo, essa comunicação com o tubo auditivo. Então tem uma prega aqui que faz esse contato. Logo acima dela, devido à presença dessas duas pregas que formam essa depressão, a gente tem aquela depressão chamada de recesso faríngeo. E por trás do recesso faríngeo, ou seja, posterior a ele, a gente identifica a tonsila faríngea, tá? À medida que a gente vai descendo, a gente vai entrar na orofaringe, que faz contato com a cavidade oral, certo? Então aqui na orofaringe a gente tem, né, a curvatura que faz contato com o palato, né? Então é chamada de palatina, e nós temos também a curvatura que é da faringe, então é chamada de curva faríngea. Entre eles, que não tá aqui, não dá pra gente visualizar, né, nessa imagem, entre eles, entre a curva do palatina e a curva faringe, a gente vai identificar a tonsila palatina, né? Palatina porque ela fica em contato aí com a região do palato. Então, saindo desse aqui, à medida que a gente vai descendo, a gente chega na região da laringofaringe. E aqui no finalzinho da faringe, nessa região que faz contato com a laringe e também tem comunicação com o esôfago, né? Então, na região que faz contato com a laringe, a gente identifica essa estrutura que é chamada de ádito da faringe. Então, é justamente a região de conexão entre a faringe e a laringe, que também acaba por fazer conexão com o esôfago, né? A gente vê que tem aqui continuação para o esôfago, certo? Então, dentro dessas estruturas aqui, vamos ver. Então, a gente viu a presença desse ósseo faríngeo, esse ósseo que é aquela estrutura lá que faz contato com a tuba auditiva, né? Logo atrás dele, a gente vai ter o recesso faríngeo, que por trás desse recesso faríngeo vai ter a tonsila faríngea. Então isso a gente conseguiu visualizar. Não dá para ver o que? As pregas que delimitam o recesso, né, faríngeo, a salpingo-palatina e a salpingo-faríngea. Já na orofaringe a gente vai ter a comunicação com a cavidade oral, que a gente vai ver o istmo das fálceas, né? Então é o arco, eu troquei. Em vez de arco palatino e arco faríngeo, é o arco do palato grosso e o arco do palato faríngeo. Aí entre eles que a gente vai ter as tonsilas palatinas. Então aqui, ó. Então tem um arco do palato grosso e tem um arco do palato faríngeo. Entre eles a gente vai ter as tonsilas palatinas. Quando chega já na parte da laringofaringe, é que a gente vai identificar o ádito da faringe, certo? Que faz a comunicação com a laringe e também acaba tendo comunicação com o esôfago. Aqui é a delimitação mais clara, né? De onde a gente inicia e termina a região da nasofaringe, a região da orofaringe e a região da laringofaringe. Ok? Alguma dúvida? Essas partes iniciais são as partes mais cheias de coisinhas, de detalhezinhos. O resto é bem tranquilo. Quando chega ali na traqueia, fica mais tranquilo. Então, continuando. Se eu sair da faringe, eu vou entrar agora na laringe. A laringe, ela tem origem embrionária a partir de quê?
dos arcos, né? Quarto e sexto arcos, que vão dar origem às cartilagens, né? E também tem origem no divertículo respiratório, né? Então ela tem duas origens. Então está localizada à frente das vértebras cervicais 4, 5 e 6. É uma estrutura curta que conecta-se com a faringe e a traqueia, superiormente com a faringe e inferiormente com a traqueia. A faringe ela possui uma parte óssea, que é o ocioide, uma parte cartilaginosa, em que a gente pode separar em cartilagens ímpares e pares, isso a gente também viu ontem, né? As cartilagens ímpares são a epiglote, que tem aquela função de fechar a entrada da laringe no momento da deglutição, né? Temos a cartilagem tireoide, que pode ser dividida em lâmina direita e esquerda, que se unem nessa lâmina direita e esquerda, formando uma proeminência laríngea, que a gente também chama de pomo de Adão. Ainda, né, na estrutura dessa cartilagem tireoide, além da gente ter essa formação, né, da lâmina direita e esquerda, que forma a proeminência laríngea, a gente também pode visualizar superiormente o que a gente chama de corno superior e inferior, tá? Então tem os tubérculos superior e inferior direito e esquerdo. Então a gente vai ver na peça, então, com certeza dá para visualizar, tá? Isso aqui na da laringe. Então a gente vai conseguir ver os tubérculos superior e inferior, tanto direito e esquerdo, do lado direito e esquerdo tem um superior e um inferior, como a gente também visualiza os cornos superior e inferior direito e esquerdo. Lá na cartilagem cricoide, que também é uma cartilagem ímpar, a gente tem um anel fixo na traqueia, que tem uma porção anterior de formato anelar, assim, mais circular, e uma porção posterior de formato laminar. Então, para frente aqui, mais nessa região anterior, ela vai ter o formato anelar, certo? Uma bolinha. Quando a gente tem o corte, né, sagital, a gente só visualiza uma bolinha da cricoide. Quando a gente vai partindo para a parte mais posterior da laringe, a gente vê ela já na estrutura mais laminar. É porque ela vem grossa assim e ela vai descendo dessa forma. Então vai diminuindo a espessura dela. Por isso que no corte sagital tem isso. Então ela também é uma cartilagem ímpar. E nós temos as cartilagens pares, né? Que são o quê? As aritenoides, as corniculadas e as cuneiformes. Todas essas cartilagens são originadas a partir dos arcos faríngeos, né? O quarto e o sexto. Além das cartilagens, a laringe também vai ter uma parte ligamentar. Vai ser o ligamento ioepiglótico, né, que faz a conexão entre o ocioide e a epiglote. Temos o ligamento tiroioide, que faz a ligação entre a tireoide e o ióide, que tem a porção lateral e medial. Tem também o cricotireoide e o cricotraqueal. Então, o cricotireoide vai fazer a conexão entre a cartilagem cricóidea e a tireoide, e o cricotraqueal vai fazer a conexão entre a cartilagem cricóidea e a traqueia, tá? No centro... Oi? Alô? Falou? Esse ocioide. Eu tentando identificar. Esse ocioide serve pra alguma coisa? Esse ocioide? É que ele é surdo, né? Sei lá. Mas ele sustenta a maioria das estruturas da laringe. Então as cartilagens elas vão aqui ficar conectadas, os músculos que formam, né, a laringe, que aí os músculos já vão ter aquela origem lá a partir do divertículo, vai ficar tudo preso, né, a origem, inserção muscular, então vai ficar tudo preso nele. Falou que É a proeminência laríngea da tireoide. Mas tipo, fala que o mais desenvolvido é por questão anatômica, sei lá. É, por questão anatômica, eu acho que, né, o cromossomo X deve ter algum envolvimento, o Y deve ter algum envolvimento de expressão maior de genes. Quando forma a cartilagem, forma uma cartilagem mais extensa aqui, por isso que tem a proeminência maior. Então, no centro da laringe, né, todas essas estruturas vão formar a laringe, e a gente vai ter também as cordas vocais, né? Então, superiormente nós temos a prega vestibular ou falsa prega vocal, e abaixo a gente tem as pregas vocais verdadeiras. Entre as pregas falsas e a verdadeira, a gente tem um espaço que é chamado de ventrículo da laringe, né?
Quando a gente tem o fechamento desse ventrículo, a gente tem o processo de fonação, de fala. Quando ele está aberto, a gente tem o processo de respiração. Mas é importante que vocês compreendam que, professora, então quando a gente fala, se fecha completamente? Não, a gente tem um processo de vibração dessas cordas. E dependendo do tom que você vai atingir, ela vai ficar praticamente completamente fechada, sem vibrar, ou vai ficar um pouquinho aberta e vibrar um pouco. Então, fonação é no sentido de que, para a respiração, ela tem que estar completamente aberta. Para falar, ela se fecha, mas não é como se fosse um enclausuramento completo, né? Porque para falar, até mesmo para falar, a gente precisa da passagem do ar. Só que o que é que acontece? Vibração e não fechamento e abertura, tá? Então, para falar, se fecha e aí com a passagem do ar elas vibram, tá? Então, vamos lá, tentar visualizar aqui essas estruturas. Então, anteriormente, a gente consegue visualizar aqui um pedaço da cartilagem epiglote, né? Aqui a gente visualiza a cartilagem tireoide e por aqui vocês conseguem ver, ó, que tem a lâmina, né, direita e a lâmina esquerda, onde elas se unem, formam a proeminência. Vixe, Maria, o outro rapaz foi se deitar. Forma a proeminência laríngea, ou também chamado pomo de Adão, tá? Quando a gente vê, né, essa separação aqui da cartilagem tireoide, é que a gente vai ver as subdivisões. Por exemplo, bem aqui nessa linha que fica mais lateralizada, é que a gente tem os tubérculos, né, superior e inferior, tanto o direito como o esquerdo. E aqui embaixo a gente tem como se fosse, pronto, aqui na posterior dá para visualizar melhor. Isso aqui é os cornos, né, que também tem o superior e o inferior direito e esquerdo. Então tem o superior, o inferior direito e o superior e inferior esquerdo. Isso tudo é a cartilagem tireoide. Ela é bem maior do que as demais, né? Aí, logo em seguida, a gente tem a cartilagem cricoide. E aqui eu já destaco para vocês a visão anterior e a visão posterior. Que olha aqui, ó, na visão anterior, que é quando a gente tem o corte sagital, né? A gente vê só essa bolinha, essa estrutura anelar aqui na frente. Por quê? Porque quando ela vai para frente, ela vai diminuindo de tamanho, né? Então, quando faz o corte, ela fica mais ou menos anelar, circular, tá? Quando a gente olha por trás, olha aqui, ela fica mais laminar, ela é mais extensa, tá? Então, quando faz o corte sagital, ó, a cartilagem ela vai ter essa estrutura mais laminar, tá? Ok, na região posterior a gente consegue visualizar completamente aqui a epiglote. E aí, o que é que eu quero destacar para vocês? Vocês lembram que nós vimos que tem, né, as cartilagens ímpares e as cartilagens pares. As cartilagens ímpares, que é a epiglote, né, a tireoide, a cricoide, elas vão ter aí uma face única, enquanto as pares elas vão ter como se fossem dois ramos. E na epiglote, as cartilagens cuneiforme, tá? A cartilagem aritenoide e a cartilagem cuneiforme, né? Elas vão como se fosse dar um sustento para a epiglote. Então elas não são, porque às vezes quando a gente visualiza o corte da peça mesmo, né, do formato sagital, fica parecendo que elas não têm função nenhuma. Elas estão ali só porque foi algum derivado do processo de desenvolvimento embrionário. Mas elas têm função, tá, nesse sustentamento. E além disso, o que foi que a gente viu ontem quanto à cartilagem aritenoide, né? Para que a gente tenha o início da formação do divertículo respiratório lá no septo, né, laringotraqueal, a gente precisa que haja uma compressão a partir do quê? Da cartilagem epiglótea e das cartilagens aritenoides. Elas começam a ter umas proeminências que comprimem lá aquele septo para formar aquela estrutura em T que vai iniciar a evaginação, que vai formar o divertículo respiratório. Lembraram? Aquela imagenzinha que tem lá o corte, né, dos arcos, assim, e a gente vê a formação do divertículo respiratório em T. Aí só a entradinha, tá? Quando você tá respirando, ela fica assim, né? Quando você engole. Aí ela, exatamente, ela empurra para fechar o canal. Acho que na figura lá da faringe é que a gente visualiza melhor. Tá aqui ela, a epiglote. Aí ela desce, entendeu? Ela tá levantadinha em pé, aí ela desce quando vai ter a deglutição. Então aqui é outra imagem da mesma coisa, né?
tá mostrando as cartilagens, divisão anterior, posterior e lateral, porque às vezes não dá para visualizar muito bem, mas essa daqui a gente consegue visualizar melhor as demais cartilagens. Tem a aritenoide, que tá aqui nesse desenho, aí tem também a cuneiforme, tem a corniculada, certo? Que tá aqui embaixo, a cuneiforme é essa mais próxima da epiglote. Então, todas essas são as pares e ajudam na estruturação da laringe. Aí, observem aqui no corte sagital, né? Nessa visão lateralizada, que a gente consegue observar agora os ligamentos que vão formar o quê? As cordas vocais, né? Então, o mais superior é chamado também de ligamento vestibular, é o que a gente chama de corda vocal falsa, tá? E esse inferior aqui é o que a gente chama de corda vocal verdadeira. Entre eles existe um espaço que é chamado do ventrículo, né? Laríngeo. E esse ventrículo laríngeo é que vai estar envolvido no processo de fala também, junto com o fechamento e a abertura dessas cordas, ok? Bom dia. Só para vocês visualizarem aqui, ó, que normalmente se coloca lá, né? Respiração, essas cordas estão completamente abertas. Fonação, que é o processo de fala, as cordas estão completamente fechadas. Representando, né? A forma de representar normalmente é dessa forma. Mas eu preciso que vocês consigam compreender que quando a gente está falando, elas não estão, obviamente, abertas para a passagem do ar, mas elas também não estão totalmente colapsadas. Elas estão vibrando para gerar os sons. E essa vibração vai causar uma certa abertura pequena, maior, à medida que for mudando os tipos, as tonações da voz, tá? Ok? Passei, não passei. Oi. Por que essa parte do homem é maior do que o da mulher? Tem alguma... Foi o que a gente estava discutindo no início. Eu acho que provavelmente o cromossomo Y ele causa a expressão, né, de uma proliferação mais intensa dessa cartilagem no momento do desenvolvimento. Que aí ela acaba ficando mais proeminente. Deve ter alguma relação com os genes, né, do cromossomo Y. Porque é característico, né, só tem no homem. Mas te dizer assim, é tal gene que vai causar tal processo metabólico que vai aumentar, eu não sei te indicar, não. Então, passei. É isso aqui agora que eu tô esquecendo de passar, viu? Se vocês verem aí que eu não tô passando, vocês têm que me lembrar. Que eu já sou uma pessoa de certa idade. Eu me esqueço das coisas. Então, até agora, gente, a gente estava vendo o quê? A anatomia das vias aéreas superiores, né? A partir de agora, a gente vai começar a ver as vias aéreas inferiores. E aí eu já posso classificar a traqueia como completamente vias aéreas inferiores, apesar de um pedacinho dela superior estar lá dentro, fora da caixa torácica, portanto, dentro das vias aéreas superiores. Então, iniciando essas vias aéreas inferiores, a gente tem a traqueia, né? Então, a traqueia, ela ainda vai ser derivada do divertículo respiratório, que vocês viram, né? E é na formação da traqueia que a gente vai ter a formação do quê? Aquele septo tráqueo-esofágico, né? Então, o divertículo, ele tá crescendo. Eu procurei em todo canto uma massinha para trazer, só para te mostrar, mas eu não achei nenhuma massinha de cores diferentes. Aí eu, não vai dar para ela visualizar. Mas aí, que é basicamente o que acontece? Quando a gente tem a formação lá dos dois tubos vindo juntos, né? Aí a gente tem uma abertura no início e depois a gente tem a comunicação entre a laringe e o esôfago através do endoderma. Então, se tu visualizar aquela figurinha, tem um vermelho por fora e por dentro tem o endoderma. Eles estão separados, né? A laringe do esôfago, como a gente vê na própria estrutura anatômica. Mas o tecido embrionário que está ligado é o mesmo. Quando chega na traqueia, a gente tem que ter a separação completa desse tecido embrionário. Então, o que é que a mesoderme faz? Ela vai entrando, formando os septos, né? Para quê? Para fazer essa separação completa. Então, separa de que forma? Fica o mesoderma, então ele vai separando, então fica mesoderma aqui. Acima dele fica o endoderma da laringe e embaixo fica já a mesoderma e por dentro o endoderma para formar a traqueia, certo? Então, vamos lá, né? Da anatomia, a traqueia é um tubo cilíndrico que fica abaixo da cartilagem cricoide da laringe
ela vai ser composta por musculatura lisa, fibras elásticas e anéis cartilaginosos de hialina que tem um formato de C. Se ela tem um formato de C, significa que tem uma região de abertura. Essa abertura ela fica posicionada para o lado posterior, tá? Ou seja, para trás. Se eu estivesse colocando aqui, teria a cartilagem aqui e atrás na minha traqueia tem essa abertura, tá? Para que servem esses anéis de cartilagem em C, né? Eles vão evitar o colabamento da traqueia, porque se a gente tem, né, por alguma situação, uma vasoconstrição muito intensa, e aí causa também a vasoconstrição da musculatura, que a gente sabe que a maioria do que causa a vasoconstrição sanguínea também vai causar a contração muscular. Se essa contração muscular ela é muito intensa, ela poderia fechar completamente a traqueia. E a gente viu que todos os canais são únicos, né? Se não tiver, tirando ali o nariz, que dá pra gente respirar pela boca, o resto ou passa por ali ou não passa. Então, se eu tivesse o fechamento da traqueia, eu não conseguiria mais respirar e levaria o indivíduo à morte. Então, esses anéis de cartilagem, como a cartilagem é uma estrutura mais densa, mais dura, né? Ela impede o colabamento da estrutura da traqueia, tá? Então, esses anéis, eles vão se unir através de estruturas chamadas de ligamentos anulares, certo? A traqueia vai ter aí aproximadamente 11 centímetros, vai variar, né, entre cada indivíduo, e é revestida por tecido conjuntivo ainda por cima. A parte interna possui células caliciformes, produtoras de muco. Então, quando a gente estava vendo ontem, a gente viu o quê? Que o epitélio de revestimento da traqueia e as glândulas são provenientes do endoderma. Aí vocês poderiam ficar se perguntando, que glândulas? Que glândula? O que é que tem de glândula dentro da traqueia? Justamente isso aí, que vai dar origem a essas células caliciformes que secretam o muco, tá? Para facilitar a passagem de ar, né? Para também acabar prendendo qualquer micro-organismo que tenha passado pela primeira e a segunda filtragem, certo? Então, a parte interna vai ter essas células caliciformes, produtoras de muco, que ajudam na movimentação do ar e também realizam o processo de filtragem. Na porção final da traqueia, ela vai bifurcar, né? E vai bifurcar no quê? Nos dois brônquios principais, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Essa região de bifurcação da traqueia é chamada de carina com C, carina da traqueia, tá? Não é a professora, é outra carina. Então, aqui, ó, vocês veem a cartilagem cricóidea, tá? A cartilagem cricóidea, ela fica em contato imediato com a estrutura da traqueia. Então, por dentro da traqueia, a gente vai ter a musculatura lisa e também, né, as fibras elásticas, tá? Internamente vai ter o epitélio de revestimento, né? Que tem nervos, tem vascularização, que tem as células produtoras de muco, tá? Aí, por dentro desse epitélio, a gente vai ter a musculatura lisa, essas fibras elásticas, e externamente a essa camada muscular e elástica, a gente vai ter a cartilagem hialina. E é justamente aqui como essa estrutura mostra. Uma estrutura em C, em que a abertura fica posicionada para a parte posterior do indivíduo, né, do organismo. Além disso, ó, cada anelzinho de cartilagem desse, ele tá ligado através dos ligamentos anulares, certo? Então a gente vê que tem uma partezinha assim entre cada anel, né? Essa partezinha são os ligamentos anulares que fazem essa conexão. E ainda a gente tem, como vocês veem aqui na figura, como se tivesse tirado um pedaço, né, de uma cascazinha, a gente ainda tem essa cobertura da estrutura da traqueia por esse tecido conjuntivo, que é só mesmo uma cobertura bem fina, bem delgada, tá? Que tá aqui representada nessa parte mais externa. Então, essa é a estrutura da traqueia que... Oi. Muscular aqui, ó, entre o epitélio e a cartilagem. Mas observe, eu destaco também para vocês aqui, ó, a maior quantidade de tecido muscular fica na região aberta. Significa que aqui não tem? Não significa que aqui não tem. Nós temos a musculatura lisa aqui entre o epitélio de revestimento e a cartilagem, mas a parte mais espessa, né, da musculatura lisa, ela fica na
parte aberta dessa cartilagem. Então, por que é justamente a importância dessa formação em C? Porque como aqui é a região mais espessa dessa musculatura lisa, se ela contrai demais em determinada situação, vai vir aqui o anel de cartilagem, por ser mais duro, mais resistente, ele consegue segurar a estrutura dessa traqueia sem fazer com que ela feche completamente, tá? E essa parte de trás posterior, ela fica em exclusivo com a esôfago? Ou tem alguma... É separado, a traqueia é separada do esôfago. Mas assim, tipo, ela fica encostada, é isso que eu já sabia, sim, fica encostada, porque o esôfago passa por trás, né? Sim, ele passa Ou por será trás. que tem alguma camada? Não, ela fica separado mesmo, mas é o mínimo o espaço suficiente para manter, não vir nada de membrana separando. Eu acho que não tem nenhuma membrana revestindo, separando eles dois, não. Então chegou a traqueia, é isso aqui, chega aqui no final, bifurca nos brônquios principais. Tranquilo a traqueia? Tranquilo. Então vamos iniciar agora os brônquios e bronquíolos, tá? Então, lá na carina da traqueia a gente tem a bifurcação em brônquio direito e esquerdo, que são os brônquios principais ou brônquios primários, tá? Então, os brônquios principais direito e esquerdo possuem um epitélio ciliado também, né? Musculatura lisa e anéis de hialina ainda em C, tá? O direito, ele vai ser mais curto, mais verticalizado e mais calibroso do que o esquerdo, enquanto o esquerdo vai ser mais longo, mais oblíquo, né, mais inclinado e menos calibroso. Por quê? Porque a gente tem lá 2/3 do coração não tá pro lado esquerdo, então acaba comprimindo o espaço. Então, por isso que ele tem essa região mais menos calibroso, para ocupar menos espaço, para não ficar competindo com o coração. A partir das ramificações seguintes, os brônquios e bronquíolos vão tendo uma distribuição da cartilagem hialina aleatória, em que a gente chama de placas de hialina. Isso vai diminuindo em abundância, enquanto a musculatura lisa vai aumentando em abundância. Então, à medida que os brônquios principais vão se ramificando, né, lobares, depois segmentares, e aí vai bronquíolos, à medida que vai se ramificando, vai diminuindo a quantidade de cartilagem e aumentando a quantidade de musculatura lisa, tá? Então, os brônquios principais vão se dividir em brônquios lobares, né? Em que cada ramificação vai para um lobo do pulmão, ou também chamados de brônquios de segunda ordem. Então, o brônquio lobar direito, ele vai ter divisão em superior, médio e inferior, igual os lobos do pulmão. E o brônquio lobar esquerdo vai ter a divisão em superior e inferior, igual os lobos do pulmão esquerdo, tá? Que só tem 2 lobos. Esses brônquios lobares dividem-se em brônquios segmentares ou brônquios de terceira ordem, que se subdividem ainda mais em bronquíolos, que de fato penetram os lobos pulmonares. Esses bronquíolos vão dar origem aos bronquíolos terminais, que não possuem mais hialina e encerram a zona condutora, tá? Então vamos visualizar aqui. Eu não passei de novo, vocês não estão me avisando. Vou ficar já. Então aqui a gente tem, ó, a carina, né? Aí vem o brônquio direito principal, o brônquio esquerdo principal. Eles ainda têm a estrutura, né, dos anéis de hialina em C, mesma composição da traqueia, o que foi que a gente viu ontem. Chega ali na parte final da traqueia, quando a traqueia é finalizada, vai ter uma dilatação da parte caudal do divertículo respiratório, né? Formando o que a gente chama de broto pulmonar. Esse broto pulmonar é que começa as ramificações que dão origem aos brônquios, bronquíolos e todo o pulmão em si, certo? Então a gente vai ter aqui essa ramificação, por isso que eles têm praticamente a mesma composição, né? Porque eles derivam da mesma coisa. E à medida que ele vai se ramificando, o que é que vocês começam a observar aqui, ó? Esses anéis de cartilagem, eles não vão tendo mais uma estrutura tão fixa em C. A gente começa a ter placas, começa a ter pedaços de cartilagem hialina recobrindo essas ramificações dos brônquios. Então, a primeira ramificação
é a ramificação do lobo superior, né? Brônquio lobar superior, brônquio lobar medial, brônquio lobar inferior, e já começa aqui a ramificar nos segmentares, né? Aqui é o brônquio esquerdo, que vai ramificar no brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior, tá? E já começa também a se ramificar nos segmentares, e a partir desse a gente vai tendo uma ramificação ainda maior nos bronquíolos terminais, e a estrutura acaba ficando dessa forma aqui, que é o que a gente costuma chamar de árvore brônquica, certo? Porque ele se ramifica tanto que fica parecendo os galhos mesmos de uma árvore. Então a gente chama toda essa estrutura, a partir da ramificação dos principais, de árvore brônquica. Aqui é só para que vocês consigam visualizar essa questão das placas de hialina que eu estou mencionando, à medida que essas ramificações elas vão ficando mais intensas. Então a gente tem aqui, ó, em vez de ter o anel todo fechadinho, como a gente viu lá naquele desenho da traqueia, né, em C, começa a ter espaçamentos. Tem uma plaquinha de hialina aqui, tem uma cartilagem de hialina aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Então isso vai ficando mais aleatório e mais espaçado. E à medida que as ramificações vão formando estruturas de menor calibre, essas cartilagens vão desaparecendo, até que chegue lá nos bronquíolos terminais sem ter mais a presença das cartilagens, só a musculatura lisa, que esta vai aumentando à medida que a ramificação vai acontecendo. Então vamos entrar agora na estrutura microscópica dos pulmões, né? Então a gente vai ver os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os alvéolos e os sacos alveolares. Então os bronquíolos terminais, né, que encerraram lá a parte condutora e também a parte brônquica do sistema respiratório, eles vão se ramificar nos bronquíolos respiratórios. E como a gente viu lá no início da aula, os bronquíolos respiratórios dão início à parte respiratória, né? A zona respiratória do sistema. E eles vão fazer parte da composição microscópica dos pulmões já, tá? Então, tanto os bronquíolos respiratórios, como os ductos, como os alvéolos, os sacos, eles já vão compor a estrutura dos pulmões, que é aquilo que a gente consegue visualizar aeradozinho na estrutura macroscópica. Então, esses bronquíolos respiratórios, eles vão desembocar, né? Ou seja, eles vão se ramificar em ductos alveolares. Esses ductos alveolares, a gente tem principalmente a presença de epitélio mucoso mais internamente e musculatura lisa mais externamente na sua composição. Então, a partir dos bronquíolos terminais, a gente já tem essa estruturação, tanto que vocês visualizam aqui na imagem. Revestimento com esse epitélio, e por fora a gente tem, né, as fibras de músculo liso envolvendo. E isso vai continuando até aqui, ó, o ducto alveolar, certo? Essa mesma estruturação. Os alvéolos, então, eles aderem a esses ductos e acabam, né, por ir aderindo vários alvéolos, formando a estrutura no formato de cachos, né, que é o que a gente chama dos sacos alveolares. Mas o que são esses alvéolos que vão aderindo à estrutura dos ductos, né? Eles são bolsas de ar, né? Por isso que confere o aspecto esponjoso do pulmão, obviamente depois do nascimento, né? Que a gente viu que antes de nascer o pulmão tem um aspecto denso, porque o bebê inspira o líquido amniótico, e quando nasce passa a ter um aspecto esponjoso, porque passa a ser preenchido em vez de líquido por ar. Então esses alvéolos, eles vão ser envoltos por um fino epitélio rico em fibras elásticas. Por que é tão importante que esse epitélio, né, dos alvéolos, ele tem essa composição mais elevada de fibras elásticas? Porque no processo de expiração, a gente precisa tanto, obviamente, da diferença de pressão que vai empurrar o ar para fora, mas a gente também precisa que ocorra um processo de retração elástica dos pulmões. E essa retração elástica, ela provém a partir dessas paredes elásticas dos alvéolos. Então ele estica com ar, é o mesmo princípio lá do Frank Starling. Quando enche demais, ele não estica muito o ventrículo, aí quando volta com mais força. É a mesma coisa aí dos alvéolos. Como esticou muito, aí ele volta, solta o elástico de uma vez e ele consegue empurrar, juntamente associado, obviamente, com a diferença de pressão, né? Esses músculos aí para auxiliar na questão da circulação. A musculatura lisa. Mas
Não, da circulação sanguínea que ele está dizendo, para auxiliar a circulação sanguínea. É porque assim, ó, quando chega nos alvéolos, a gente não tem mais a musculatura lisa, né? A gente tem só o epitélio formado pelos pneumócitos do tipo 1, né? Que formam o pavimentoso simples. E eles vão ser ricos mais em fibras elásticas para favorecer essa retração. Exatamente. Para quando a gente tem aqueles processos, né? Por exemplo, a pessoa que tem asma, aí ela faz essa vazão. É mais nas vias superiores, não no alvéolo em si para ter contato com o sangue. Nos bronquíolos. Nos bronquíolos também, porque ainda até aqui, ó, até os ductos alveolares a gente tem a presença dessa musculatura lisa, mas a partir do alvéolo não. Eu imaginava que ela ajudava na circulação sanguínea em relação às vias, né? Para empurrar, né, o processo de contração. Eu acho que esse processo de contração está mais relacionado aos músculos mesmo em volta ali da caixa torácica do que a contração da musculatura lisa do sistema respiratório. Tem a bomba esquelética que a gente viu lá na aula anterior. Acho que está mais relacionada a isso. Então, tem esse epitélio elástico que favorece essa retração, né? E ainda, cada alvéolozinho desse, ele vai se comunicar com os capilares sanguíneos que o revestem completamente, ó. Então, tem o epitélio simples do alvéolo, tem a lâmina basal que recobre ele, aí logo em seguida tem a lâmina basal que recobre o capilar e tem o epitélio simples do capilar, certo? Então, a barreira, por exemplo, a barreira para a passagem dos gases, é isso aí, é o epitélio simples do alvéolo, duas membranas basais, a do alvéolo e a do capilar, e também o epitélio do capilar. Então tem que suplantar essas barreiras. Além disso, esses alvéolos, eles têm uma comunicação entre si, ó, que é o que vocês visualizam nessa imagem, que é o que a gente chama de poro alveolar, certo? Por que é necessário que esses alvéolos de cada saco alveolar desse tenha essa comunicação? Para que a gente mantenha a pressão, né? Porque todo o processo respiratório envolve a pressão. Então essa pressão ela tem que ficar igual dentro de todos os alvéolos. A gente não pode ter diferença. Então se um esticou mais, né? Então ele vai mais do que outro, ele pode ter uma variação de pressão maior. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Então tem esse contato entre os alvéolos que provém desde lá de onde? Que foi que a gente viu? Que até os 8 a 10 anos de idade, de 150 milhões de alvéolos, a gente parte para mais ou menos 300 milhões. Através de que processo? Formação do septo interalveolar, né? Então começa a formar um septo nos alvéolos que vai de um vai dar origem a 2. Então esse septo, a própria formação desse septo, ela já faz aqui, ela não fecha completamente, deixa essa formação, mantém uma comunicação entre cada um dos alvéolos. Para quê? Para que a pressão seja mantida idêntica entre todos os alvéolos. E aí a respiração ocorra de forma correta, tá? Oi? Tem a separação do sangue venoso do sangue arterial. Aí, tipo, na microcirculação, nas imagens, mostram as duas veias assim, só se tem o tecido no meio. Tipo, o sangue passa pelo tecido, que é oxigenado, e que esse oxigenado do tecido vai para a veia, né? Essa passagem de gases, no caso aqui do sistema respiratório, ela é diferente do que a gente viu lá na aula passada. Porque quando a gente viu na aula passada era o quê? Tinha que sair do capilar para o espaço intersticial, para do espaço intersticial ir para dentro das células do tecido, né? E a mesma coisa na volta. Isso era comandado pelo quê? Pelas forças de Starling, né? Que faziam aquelas pressões hidrostáticas. Aqui no pulmão é interessante que eu tenha pressão hidrostática, ou seja, o que foi que a gente viu? É a água que empurra os outros componentes, né? Eu quero que tenha a saída de líquido para empurrar os gases. Não, por quê? Porque eu causaria o edema, né? E aí causaria compressão, ia mudar a pressão, tudo. Então, no caso aqui da respiração nos alvéolos, a gente não tem pressões, né? Forças de Starling atuando. Aqui é o movimento mesmo que a gente viu lá na aula passada também, transcelular. Então, tem que sair de dentro do capilar, atravessando a célula do epitélio do capilar, a membrana basal do capilar, a membrana basal do alvéolo e tem que passar pela célula do epitélio alveolar, certo? E isso vai ser movido principalmente pelo quê? Pela pressão parcial do gás,
quando o ar entra, né, a gente acaba de inspirar, ele está cheio de oxigênio. E o sangue que está chegando lá no alvéolo, ele está chegando o quê? Cheio de gás carbônico, não oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem uma pressão muito maior no alvéolo do que no capilar. Então, ele tende a passar, transporte transcelular. Além disso, também tem um processo de solubilidade associado, né? Essas moléculas, elas têm uma solubilidade para fazer essa passagem aí através dessas camadas, desses epitélios celulares. Então, isso... Oi? Só para visualizar aqui O efeito, eu não estou escutando. efeito Haldane. O efeito de Haldane. Nos pulmões, só para contextualizar aqui o que eu Foi? É porque no efeito Haldane, de acordo com a nossa discussão, ele acontece justamente a nível de pulmões porque a maior pressão de CO2 diminui o pH, ou seja, a base dele, e diminui a afinidade entre o oxigênio e o hemoglobina e facilita essa troca. Ao mesmo tempo que retorna o CO2 do sangue para o ar. Pois é, porque o movimento, ele é principalmente por gradiente de concentração, ao contrário do que a gente viu lá, que tinha os processos de pressão mais associados a essa movimentação. Só corrigindo, professor, no caso ele faz aumentar o pH no tecido que é feito pó. Porque é bicarbonato, né? E isso aí no pulmão, ele aumenta o pH, fica mais básico, a afinidade do oxigênio aumenta. A gente discutiu ontem. Pois é, além disso tudo, né, que a gente tem esse processo aí da pressão acontecendo, a gente tem a solubilidade desses gases que vai favorecer essa passagem de um para o outro, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Oi? Eu falo assim, uma questão anatômica, porque tipo assim, tem o vaso que o capilar que está com o sangue oxigenado, aí ele nutre o tecido. Aí esse capilar ele não tem contato com aquele capilar que abriu, né? Que está do outro lado, que vai soltar o sangue com o CO2, não tem contato, né? Tem contato aqui, ó. Tem contato. Ó, daqui o vermelho, o sangue arterial, ele tá virando sangue venoso, né? Obviamente, eu também quero destacar para vocês outra coisa, que na maioria das vezes quando a gente visualiza uma imagem de alvéolos, né? O que tá chegando é o quê? É um sangue venoso, né? Que veio a partir da artéria pulmonar, que é a exceção, né? Que carrega o sangue venoso. Então, chega ali nos alvéolos, quando a gente tem a representação, né? Por imagem. Chega a partezinha azul, que é o sangue venoso, e vai sair vermelho através das veias pulmonares, também outra exceção que carrega o sangue rico em oxigênio. Então, aqui ele tá botando, né? Entrando e saindo. Entrando rico em oxigênio e saindo rico em gás carbônico, mas não é o contrário. Quando chega, né, ele chega rico em gás carbônico e sai lá dos alvéolos rico em oxigênio, tá? Mas eles têm essa comunicação. Cada alvéolo desse, ele tá revestido por dezenas de capilares. É porque eu não tenho como abrir a imagem da aula passada pra gente ver. Mas quando a gente viu aquela rede de capilar, quando a gente viu as pressões, né, as forças de Starling atuando, à medida que ele vai perdendo esses componentes, ou seja, à medida que esse sangue venoso, ele vai perdendo o gás carbônico para dentro do alvéolo e ele vai recebendo do alvéolo o oxigênio, ele vai se convertendo de venoso em arterial, por comunicação. É um processo que acontece, né, fisiologicamente, entendeu? Então tem comunicação sim, ela só vai acontecendo de forma linear, vai passando de um para outro, ele vai recebendo mais, vai recebendo menos. É por isso, ó, você pode até ver que aqui é como se fosse uma corzinha meio, a gente pode dizer meio roxa, porque ele está ainda perdendo todo o gás carbônico que ele veio para perder e ele já está começando a receber o oxigênio que ele veio para receber. Então ele está ali no meio termo nessa passagem. Então esse processo de conversão, há uma comunicação, mas é à medida que ele vai perdendo e que ele vai recebendo outras coisas. À medida que vai havendo a troca, da substância. Eu tinha passado? Ou foi sem querer? Não? Acho que voltou. Ah, foi sem querer, né? Pronto. Mas eu tinha passado. Tinha passado. E ok, vocês entenderam? Então vamos lá.
Então, a estrutura macroscópica dos pulmões já vai se apresentar como, né? Os pulmões são órgãos pares que ficam dentro do tórax com o coração entre eles. São órgãos não idênticos, o esquerdo é menor e o direito vai ser maior, ele vai ser maior em largura, né, em comprimento, não em altura. Por quê? Por que ele não pode expandir em altura? Porque tem o fígado logo abaixo dele, certo? A parte inferior dos pulmões é a base e a parte superior a gente chama de ápice, e a gente pode definir aí 3 faces dos pulmões. As faces laterais ou costais, que são convexas, que ficam em contato com a caixa torácica, tá? Nós temos a face que é inferior, que é côncava, que fica em contato com quem? Com o diafragma. E nós temos a face medial, que também é uma face côncava, tá? Que fica em contato com o coração. Pronto. Os 2 pulmões, né, nessa face côncava medial, a gente vai conseguir identificar em ambos a presença do hilo pulmonar, tá? Que a gente vai já ver o que é essa estrutura. Então, além disso, os pulmões, eles são subdivididos em lobos, né? O pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos, o lobo superior, o médio e o inferior, que a gente já podia deduzir a partir das ramificações dos brônquios em brônquios lobares, né? Superior, médio e inferior, no caso do direito. E o esquerdo é dividido em 2 lobos, o superior e o inferior, que também podíamos deduzir a partir dos brônquios lobares, que a gente tem o superior e o inferior. No momento da formação, né, acredita-se que na parte inferior, né, do lobo superior do pulmão esquerdo, a gente tem uma estrutura chamada de língula pulmonar, que se acredita ser o lobo médio que atrofiou no processo de desenvolvimento, tá? Tem uma partezinha final que eu vou já dar ênfase na figura. Então, os lobos, eles são separados por fissuras, né? O pulmão direito, ele tem a fissura horizontal, que separa o lobo superior do medial, e tem a fissura oblíqua, que separa o lobo medial do inferior. E o pulmão esquerdo tem uma fissura apenas, porque ele só tem 2 lobos, que é a fissura oblíqua, que separa em superior e inferior. Na região medial dos pulmões, a gente vai ter lá a estrutura que eu mencionei, o hilo pulmonar. E o que é esse hilo pulmonar? Vocês lembram lá do hilo renal, que entrava a artéria, que entrava a veia, né? Então, é aquelas estruturas que são necessárias para entrar dentro desses órgãos, levando o sangue e trazendo também o sangue depois do processo de hematose. Então, por ele vão entrar vasos sanguíneos, né, artérias e veias, vão entrar nervos, vão entrar os próprios bronquíolos, né, os terminais, eles já começam a entrar dentro da estrutura pulmonar, que vão entrar e sair desses pulmões. No pulmão esquerdo ainda conseguimos visualizar uma estrutura, uma depressão, que é o que a gente chama de impressão cardíaca. Que é essa impressão cardíaca? É porque o coração, ele, né, 2/3 para o lado esquerdo, então ele acaba comprimindo ali aquela região, aí forma essa impressão cardíaca, essa marcazinha no pulmão esquerdo. Além disso, os pulmões, eles são envolvidos por uma membrana dupla, que é o que a gente chama de pleura, que mantém esses pulmões abertos. Então, a pleura é uma membrana dupla que protege e ajuda na mecânica respiratória. Vocês vão ver, né, na parte de fisiologia, que o que comanda o processo de ventilação pulmonar é a pressão alveolar, né, e a pressão intrapleural, ou seja, a pressão que existe entre a pleura parietal e a pleura visceral. Se a gente não tiver essas 2 pressões, a respiração, a ventilação pulmonar, ela não consegue acontecer. Não confundam ventilação pulmonar com o processo de respiração a nível de hematose, né, que é a troca entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, tá? Então, essa membrana dupla, né, nós temos uma mais externa, que é chamada de pleura parietal, que está ligada ao tórax e ao diafragma, e nós temos uma pleura mais interna, que é a visceral, que está ligada diretamente aos pulmões. Então, entre a visceral e a parietal, a gente vai ter o espaço intrapleural, e é esse espaço que gera a pressão intrapleural, tá? O espaço entre elas é a cavidade pleural líquida, que protege, obviamente, contra o atrito, né? Uma vez que é um órgão que não para de funcionar, ele está em funcionamento constante, e também está envolvida na manutenção da pressão intrapleural, importante para a ventilação pulmonar.
Então, como é que ela faz isso? Se a parietal ela está ligada à caixa torácica, quando a gente inspira e essa caixa torácica se expande, por quê? Quando a gente inspira, para a gente inspirar, o diafragma ele tem que contrair. Quando ele contrai, ele desce. Quando ele desce, ele empurra o externo para frente, expande a caixa torácica. Se eu estou aumentando o espaço e eu estou com a mesma quantidade de gás, né, as moléculas param de se chocar, eu vou ter uma redução da pressão. Se eu tenho uma redução da pressão, o meio externo tem uma pressão do ar maior, o ar entra, certo? Mesma coisa o contrário, para o ar sair na expiração normal, eu só preciso que o diafragma contraia. Se ele contrai, ele sobe. Quando ele sobe, ele vai diminuir aqui, ele vai puxar essa caixa torácica para cima, diminuindo o espaço. Se eu diminuir o espaço, as moléculas de ar, elas começam a se chocar, né? Se aumenta o choque das moléculas, vai aumentar a pressão. Então, a pressão interna dentro da caixa torácica se torna maior do que a externa. E o ar sai, certo? Então, o que a pleura parietal ela tem nesse processo, né? Essa associação com essa função nesse processo. Porque como ela está ligada às costelas, como ela puxa, ela se afasta da visceral dos pulmões. Quando ela se afasta, ela aumenta o espaço. Se ela aumenta o espaço, ela vai ter aí uma redução da pressão na parte intrapleura. E quando volta, diminui esse espaço e aumenta essa pressão. Mas como existe essa pressão, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um processo de expiração que eu quero colocar para fora, ou seja, eu quero contrair, qual seria a tendência? De pegar minhas costelas e comprimir ali meus pulmões para tentar empurrar o máximo de ar para fora, né? Então, o que a pleura parietal ela consegue fazer? Ela consegue segurar pela pressão formada entre as membranas, né? E como ela está associada à caixa torácica, ela sempre mantém a nossa caixa torácica aberta. Ela nunca deixa essa caixa torácica fechar completamente. Então, por isso que ela contribui para essa mecânica respiratória, para essa ventilação pulmonar, porque ela consegue manter a caixa sempre fechada e ela também puxa para expandir e também comprime o espaço intrapleural na hora que ela se fecha. Mas isso aí vocês vão ver na parte de fisiologia, né? É o quê? É o PBL? É isso aí? É pra ser. É? É pra ser. Então aqui vocês têm a estrutura geral, as faces convexas, né, laterais ou costais, que ficam em contato com a caixa torácica. Temos a face inferior côncava, que fica em contato com o diafragma. E temos também a face interna côncava, que fica em contato com o coração. No centro desses pulmões, né, a gente tem a estrutura chamada de hilo pulmonar, onde tem entrada de veia, artéria, de nervo, tá? Dos brônquios, bronquíolos, né, que vão conseguir entrar nessa estrutura, tanto no direito como no esquerdo. E o que é que a gente observa de diferença do direito para o esquerdo? Aqui no esquerdo a gente tem como se fosse uma depressão, né? Essa depressão é justamente o que a gente chama de impressão cardíaca. Por quê? Porque o coração ele tá aqui, né, empurrando essa região do pulmão esquerdo, então acaba formando essa marcazinha no pulmão esquerdo. Aqui, só para destacar, obviamente, órgãos pares, né? O direito vai ser dividido em 3 lobos, superior, medial e inferior, separados pelas fissuras horizontal e oblíqua. O esquerdo tem 2 lobos, o superior e o inferior, separados pela fissura oblíqua. E bem essa região aqui do lobo superior do pulmão esquerdo é o que a gente chama de língula pulmonar, que acredita-se ser o lobo medial que atrofiou, né? Aqui acho que fica mais fácil de visualizar. Essa regiãozinha aqui que é a chamada de língula pulmonar, tá? Então, gente, nesse processo de inspiração e expiração a gente visualiza isso. Aqui é só para vocês visualizarem a pleura, que vocês também viram ontem como é que ela vai se formar, né? A pleura visceral, ela tem origem aonde? Não. Mesoderma. Qual o mesoderma que dá origem à visceral? Eu acho que é Esplâncnico. E quem é que dá origem ao a pleura parietal mais externo? O mesoderma?
É o outro, não, é o de cima, né? É o somático. Quando a gente tem o folheto de cima é o somático e o de baixo é o esplâncnico. Quando dobra, aí fica o visceral, o esplâncnico e o parietal, o somático, tá? Então, recobrindo aqui os pulmões, a gente tem essa membrana, né, que ajuda no processo da mecânica respiratória e também a proteção, e entre elas a gente tem o espaço intrapleural, que vai gerar uma pressão intrapleural que contribui para a mecânica respiratória, ok? Eu acho que acabamos. Pois é.